de dezembro é Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Pelo segundo ano consecutivo, a APUESP distribuiu nas escolas da Rede Pública de São Paulo uma publicação com as mais recentes informações sobre a doença. O boletim Laço Vermelho traz ainda sugestões de aulas e outras atividades pedagógicas sobre o assunto a serem desenvolvidas em sala de aula. Afinal, educação, solidariedade e prevenção podem fazer a diferença. Esclarecer sobre a AIDS é luta dos professores. Em agosto último, a APUESP organizou 2 encontros para discutir em conjunto o antirracismo e o LGBT. Considero aberta, agradeço a oportunidade, e a atenção de vocês, e vamos aí fazer desse pedaço, desse início de trabalho, uma boa parte dele, vamos dar o melhor de nós. A pauta que a gente traz para dentro do sindicato é para discutir os nossos amores, as nossas dores e também para dizer este novo que nós estamos propondo. E qual que é o novo que nós propomos? Que esse espaço do sindicato discuta esses temas, como diversidade, como a questão do direito à saúde, as políticas de DST, AIDS, não apenas para ficar no âmbito da discussão, mas para efetivar políticas públicas. E efetivar políticas públicas enquanto os trabalhadores interlocutores dessa efetivação de políticas públicas e de políticas de Estado. A gente tem uma estimativa que atualmente no Brasil 650 mil pessoas vivem com HIV. Dessas, aproximadamente 250 mil fazem tratamento com os antirretrovirais. O governo brasileiro tem um posicionamento de que a epidemia da AIDS ela vem se mantendo em patamares estáveis. A gente tem realmente um incremento da epidemia na pauperização, pessoas pobres, mulheres. A gente tem um aumento aí gigantesco e a interiorização da epidemia. Então, hoje em dia, há 10 anos atrás, não tinha, por exemplo, caso notificado de AIDS lá em Tefé, lá no interior do Amazonas, na comunidade ribeirinha. Hoje em dia, a gente já tem. Então, a epidemia ela não está tão estável assim. Então, não dá para, nesse momento, o governo relaxar e pegar no sono. Então, a sociedade civil brasileira, do movimento AIDS, está fazendo uma grande mobilização nacional, através de redes sociais, sites, enfim, e trazendo alguns dados, porque, assim, não sei se vocês sabem, mas o Programa Brasileiro de Enfrentamento à AIDS é considerado modelo para o mundo, por uma série de razões. Só que agora parece que eles deram uma relaxada. E aí está acontecendo uma grande mobilização da sociedade civil para dizer, governo, hello, acorda, vamos aí tentar entender como é que está se comportando essa epidemia e pensar em estratégias de enfrentamento. Então, a gente tem aqui um dado que é o seguinte, esse dado é super fresquinho. Aumento de 12% no número de casos de AIDS. Então, tu tinha, em 2005, eram 33.166, e em 2010, 37.219. E a gente aqui de São Paulo, o Estado de São Paulo, vive uma situação mais complicada ainda, que é reduzem o número de médicos e fecham serviços e leitos especializados. Não sei se vocês estão acompanhando essa discussão. Está maior pau com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, porque eles estão fechando leitos no CRT, que é o principal centro de referência em DST-AIDS desse Estado e do Brasil. Então, assim, tem toda uma discussão, porque o governo quer fechar leito e a sociedade civil está batendo de frente. Então, eu trago esse panorama para vocês, só para vocês entenderem um pouco como é que está o momento agora. Pesquisa do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, revela que a escola é o segundo local que os jovens apontaram como ideal para saber mais sobre a AIDS. Por isso, é importante superar tabus e incentivar debates em sala de aula sobre sexualidade e a prevenção de doenças. Eu acho que ainda existe uma resistência muito grande, não somente por parte da escola, mas também da família, enfim, da sociedade como um todo. Acho que apesar da gente ter avançado nos últimos anos, a agenda da sexualidade sai um pouco do campo do privado e vai para o público, a gente vê aí o tema em qualquer local, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de tratar do tema com naturalidade, especialmente quando a gente pensa nos adolescentes e nos jovens. Durante o Congresso 2010 da APUESP, 2.500 professores da rede pública de todas as regiões do estado foram ouvidos sobre suas condições de trabalho e como elas afetam sua saúde.
Um dado significativo foi que 57% dos professores declararam sofrer de depressão. Esse dado apenas comprova o adoecimento dos professores. Minimamente, nós vamos fazer com que os números eles sejam revertidos, né? Os números, eles, na verdade, sejam pensadas políticas de atendimento ao professor que já está doente e a prevenção da doença do professor. É isso que, na minha opinião, essa webconferência deve cumprir o papel. De que forma? Uma delas, nós já estamos numa luta insana até, que é a implementação da jornada do piso salarial profissional nacional. É inadmissível que nós tenhamos que ficar 32, 31 horas com alunos, sem tempo para preparar a aula, sem tempo para nada, com vida dupla, tripla e até quádrupla. Tá certo? Porque nós temos filhos, nós temos casa. E a vida do professor não morre ali na sala de aula, é levada para lá o trabalho, para casa também. A segunda, constituição de comissão paritária de saúde no local de trabalho, composta pelo, no caso, o governo, representantes do governo e trabalhadores em educação, que estuda desde as condições de trabalho do professor até mesmo os casos de adoecimento que leva, tá certo? Pode ser levado para o IANSP. Então, eu acho isso. E a mais importante de todas é como tornar protocolo essas doenças que nós contraímos por esse trabalho que é considerado penoso, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Se a gente quisesse focar a atenção para evitar a probabilidade da pessoa ter um afastamento, o nosso foco de atenção deveria estar na depressão, na ansiedade, na hipertensão e na rouquidão. 37,5% dos pacientes com diagnóstico de diabetes tiveram afastamento no último ano. 40% daqueles que têm artrose também tiveram afastamento. 37% daqueles que tiveram tendinite, bursite e dor muscular também tiveram afastamento. E 42% daqueles que tiveram doenças pulmonares também tiveram afastamento, né? Então, esses daqui eles não têm aquela inferência de probabilidade que eu falei do afastamento, como os outros anteriores. Mas são dados que são importantes também, são relevantes. Os professores que estão diariamente nas salas de aula em contato com os seus alunos são os que melhor sabem o que é preciso para se ter uma educação de qualidade. Por isso, reivindicam a implementação imediata da jornada do piso salarial profissional nacional, que estabelece 33% para atividades extraclasse. Reivindicam ainda reajuste salarial, além dos 5% da gratificação por atividade do magistério, incorporação dos bônus aos salários, garantia de direitos aos professores da categoria O, fim das provas excludentes, fim das férias repartidas e um plano de carreira que valorize e respeite a sua profissão. Uma educação de qualidade tem formação igual, trabalho igual e direitos iguais para todos os professores. Valorização profissional e educação de qualidade exigem luta permanente. Eu acredito que se nós conseguirmos fazer com que o governo ele valorize a nossa atividade docente na sua amplitude, nós vamos com certeza ter uma valorização. Porque hoje nós somos totalmente desvalorizados, não há um olhar para um projeto que um professor desenvolve, e você tem múltiplos temas acontecendo na escola pública, e fica muito à mercê, na verdade, da boa vontade do professor. Ele não se institui como uma política, uma diretriz, né, de política educacional.